Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Ministério Yeshua. A gente ainda está desenvolvendo um nome para ele, mas ele vai acontecer, vai sair um novo episódio todas as semanas. E hoje, o primeiro episódio, ele é sempre, eu digo que o mais importante. Porque é a base, sabe? A base é algo que é muito importante. Assim como está lá na Bíblia que Jesus é a base para tudo aquilo que a forma como a gente vive a vida e leva a vida, o primeiro episódio ele é muito importante. E eu fiz questão de trazer uma pessoa que teve um papel muito importante na construção do meu caráter e da minha fé. Muito daquilo que eu sou hoje, a forma como eu enxergo o próprio Mai, é devido a este homem. Então, eu quero apresentar para vocês um pastor, um pastor que, Deus está levando ele para um caminho que é de muito impacto. Ele, durante boa parte da vida dele, ele não esteve tão focado nessa parte de ser pastor, mas desde sempre eu vejo que ele sempre cuidou de pessoas. Então eu quero apresentar para vocês o pastor Gustavo, da TIB, lá de Itaperuna. E ele está fazendo um trabalho sensacional naquela igreja. E Gustavo, é um prazer ter você aqui. Irmãozão, que bom nós estar aqui nesse tempo. A internet é um território sem barreiras, sem fronteiras. Sim. Eu fico imaginando que essa conversa vai escutar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, nem vou ver, talvez encontro ela no céu. Então que Deus use as nossas palavras cada momento aqui, que o Espírito Santo venha dominar aqui na Terceira Igreja Batista em Itaperuna, nessa terra quente. Amém. Tão distante. Glória a Deus. Mas também esse querido amigo ouvinte que eu não conheço, que você não conhece, mas vai estar participando com a gente, que o Espírito Santo possa ministrar os corações. Esse assunto é muito importante para mim. Eu acredito nisso, eu creio nisso, eu tenho vivido isso ao contrário. Na minha história, eu gosto de dizer sempre que eu me converti muito novo. Apesar de ter crescido num lar cristão, eu tive um encontro com Jesus, mas eu não fui discipulado. E quando um cristão, uma pessoa tem um encontro com Jesus e ela não é discipulada, ela acaba se tornando uma cópia distorcida de Jesus. É importante esse acompanhamento, você ter um cuidado paternal de alguém que vai cuidar de você e vai te orientar. E o que aconteceu? Por eu não ter sido discipulado, eu creio que algumas coisas ficaram atrasadas na minha vida. Não que Deus tenha perdido o controle, eu creio que os planos de Deus sempre se cumprem, Deus é soberano. Mas muita coisa poderia ter acontecido na minha vida antes. Se eu tivesse, talvez, um cristão maduro me orientando, sendo honesto comigo e me discipulando. Eu me tornei pastor com 47 anos de idade. Olha que coisa. Uau! Eu tocava, tinha banda, cheguei a tocar com algumas bandas, era guitarrista. E até que um dia eu me desviei da casa do Senhor, desviei do Senhor. Amava Jesus, mas moleque, faltando caráter, porque precisava ser tratado. Sim. 16 anos desviado, cara. Tá ligado? 16 anos. 16 anos. Ponte em Itaperuna, desviadão. Até que Deus me resgatou de novo. E nesse processo de caminhar com Jesus, teve uma pessoa que cuidou de mim. Eu comecei a caminhar, eu fui abraçado, quando eu recebi meu chamado pastoral, eu fui abraçado por um pastor que caminhou comigo durante 4 anos. Esse cara discutia a Bíblia comigo, conversava, a gente debatia, falava sobre vida. É claro que eu não concordava com tudo que ele dizia. Sim. Mas era um homem que tinha uma vida no altar, era um pai de família, era um cara que a palavra dele tinha peso para mim. Eu sabia que meu bem. Ele queria meu bem. E o cara que conhecia Jesus. E ele me ensinou depois a dar aula, a mexer com o PowerPoint, a pregar. E eu evoluí nisso, ele entrou mais na mentoria. Mas houve um processo de discipulado que depois... Sim. Inclusive, Gustavo, é muito interessante você falar isso, que boa parte dos grandes homens de Deus, eles tiveram um mentor, né? Eles tiveram um discipulador, porque é muito aquela questão do jugo, né? Que se fala muito na igreja, fala muito na Bíblia, tipo, você precisa de colocar um boi novo e um boi velho
para ter força e para ter a direção. Então, assim, o boi novo, ele tem força, só que não tem disciplina, não tem foco, não sabe o que quer, mas o boi velho, ele tem experiência. Então, assim, é simplesmente o melhor método, o método mais eficiente e o método que Jesus, ele praticou com os discípulos durante 3 anos, né? Na verdade, o discipulado é uma coisa que Jesus inventou. Sabe, a ideia dele foi muito louca. Se você parar, coisa que Jesus não cabe no imaginário humano. Como diz Augusto Cury. Olha que loucura, ele pega 12 meninos. Entenda que os discípulos naquela época, a gente tem ideia, a gente sempre olha e imagina João, aquele velho lá em Patmos, Pedro, aquele pai de família, casado, velho, com um homem de quase 50 anos, não era nada disso. Eles eram jovens. Olha... Mostra um pouco isso, mas eles eram mais novos do que aquele da versão de The Chosen, não é isso? Sim. Você acredita que João, na verdade, que foi o último a morrer, era um adolescente. Tanto que na crucificação, ele consegue ter acesso a Maria e a cruz, que era o menino. O mais novo de todos. Era o menino que estava acompanhando lá Maria Madalena, nos pés da cruz. E a mamãe envelando o filho. Então ele era muito novo. E Jesus começa a sua empreitada, o seu trabalho, o seu ministério com 12 meninos. Então, aí, 18, 22 anos, é uma discussão aí, e ele anda com ele durante 3 anos. Eu fico imaginando essa coisa do apostolado, né, como que o plano de Deus era maior. Paulo vai se converter tempos depois. Paulo, que se tornou apóstolo, escolhido por próprio Jesus Cristo, do coração de Deus, uma grande discussão sobre isso. Olha que coisa interessante. Paulo não mandou com Jesus, mas andou com Barnabé. Barnabé foi quem mentoreou, o discipulador de Paulo. E olha que apóstolo. Teria a ousadia da nossa parte dizer que Paulo foi um apóstolo maior. Você está me dizendo a obra dele? Né, de obras, de coisas feitas, sim. E colocando naquilo que Jesus falou, que esse padrão de liderança de Jesus é muito louco, que os nossos liderados, os nossos discípulos farão obras maiores do que a nossa. Ou seja, Barnabé conseguiu fazer um discípulo melhor que Jesus entenda. Tá? Esse cara está falando heresia, não é nada disso. Porque não é sobre isso, sim. Paulo foi fora da curva. Muito fora da curva. Isso. A maior parte dos livros do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Discipulado por Barnabé. Olha que coisa tremenda. Então, isso é muito forte. Mas eu creio muito, Mateus, no seguinte. Eu acho que o grande problema hoje da igreja, né? Vou dizer da igreja assim, que nós temos vivido como igreja, é que se perderam os tipos do ministério. Eu acredito nos dons ministeriais. Então você vê lá em Efésios que existe o dom de apóstolo, não é isso? De profeta, né? De mestre, pastores, evangelistas. Fica muito claro em relação a isso. São dons destinados específicos. Hoje o que acontece no nosso meio? O único que é remunerado hoje é o pastor. Só que o mestre, ele ama, ele tem um chamado, ele quer servir naquilo que Deus colocou ele. Ele quer viver de forma integral ao serviço do reino. Sim. Mas ele acaba virando um pastor porque é remunerado. Aí nós temos à frente da igreja, comandando o rebanho de Cristo, quem não tem chamado pastoral, mas para ser mestre. Eu acho que o discipulado ajuda muito nisso. O discipulado, ele abre a mente, abre os olhos espirituais, a sua vocação. Quem está sendo discipulado está olhando para dentro de si mesmo, entendeu? Está acompanhando alguém. Sim. E Gustavo, é interessante você trazer esses pontos específicos a respeito do discipulado. A gente já vai entrar mais nesse tema, né? Porque, assim, o episódio de hoje é exatamente sobre descomplicar o caminho do discipulado. Descomplicar. Por quê? Não é muito comum essa palavra discipulado, tá? Quando eu tive o primeiro contato lá na CIB, eu falei, o que é discipulado? Primeira coisa. E se eu tinha
essa visão a respeito do discipulado, eu imagino que assim, grande parte dos cristãos tem, porque não é todas, não, assim, eu acho que não é nem 10% das igrejas Brasil que tem a estrutura que a CIB tem, que, né, foi ali o meu berço, que foi ali a igreja que você participou por bastante tempo também. Assim, são poucas igrejas que têm a estrutura que a CIB tem, questão de organização, questão de estrutura mesmo. Então, assim, quando eu fui para lá, eu tive esse primeiro encontro com o discipulado, eu falei, o que é discipulado? E eu fiquei por uns 2 anos, 3 anos, tentando entender o que é discipulado, tá, Gustavo? Você fala, não, tem que discipular. O que é discipular? Como eu faço? Precisa de um caderninho? Precisa realmente de seguir aquele caderno? E depois? O que a gente vai fazer? Então eu fiquei me perguntando por muitas vezes, o que é e como fazer o discipulado. Mas assim, na sua experiência, Gustavo, o que é discipulado na sua essência? Então, para explicar o que é discipulado, deixa eu só dar um toque, uma verdade. Discipulado é uma coisa nova, porque nós não fizemos. A igreja se perdeu. Quando você fala da sua história, comigo não foi diferente, muitos outros não é diferente. Quantas e quantas vezes eu estou frente a uma igreja que eu visito, que eu prego, e quando eu pergunto para as pessoas aqui, quem aqui já discipulou pelo menos uma pessoa em sua vida? É de assustar. Quase ninguém discipulou ninguém. Nós passamos décadas e décadas. Eu sei que eu sou bem mais velho que vocês, mas nós passamos muito tempo fazendo cruzadas. Tá certo, cruzada é ótimo. Cantatas, musicais, séries de conferências. E é bom, é excelente. Mas nós não fizemos aquilo que Jesus mandou fazer, que é discipular. Olha, nossa. Aí, quando a igreja começou a acordar para isso, e começou algumas pessoas a falarem, a convocar os irmãos para discipular, tinha um problema. Ninguém havia sido discipulado. Aí nós começamos a... E agora? Tipo assim, e agora? O que a gente vai fazer? Para poder fazer o quê? Discipular as pessoas, então método. Porque as pessoas falam assim, olha, eu quero discipular, eu quero obedecer a palavra de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus para a minha vida, só que eu não sei discipular. Só que discipular é muito óbvio. Para saber discipular, eu não preciso de um livro, eu preciso nada mais, principalmente, vou colocar assim, ter conhecimento bíblico da palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo e amar. Então não há uma regra. Eu acredito que um bom discipulador precisa de uma regra. Ele precisa saber dar conselhos bíblicos. Ele precisa conhecer princípios bíblicos. Porque se você cumprir princípios bíblicos, você vai desfrutar das promessas de Deus. Então não é nada sobrenatural. Eu estava aconselhando uma jovem aqui e ela está namorando um rapaz de outra religião que não é um cristão, um garoto muito bom. Eu falei, minha filha é pastor, e ela não batizou ainda, ela está querendo batizar. A pastora me pede que batizar. Eu falei assim, claro que não, claro que não. Agora, o meu bom conselho para você é que você namore alguém que seja temente a Deus, que você vai construir família, não entre em jogo desigual. Agora, minha irmã, se você decidir continuar namorando e casar com ele, eu vou continuar te apoiando, te abençoando e caminhando com você. Então, qual é a função do discipulador? Primeiramente, dar um bom testemunho, acompanhar a pessoa, se importar com ela. Agora, as decisões é a pessoa que toma, nós damos conselho. A gente até brinca, por exemplo, você, quantas vezes eu te dei um conselho e você fala assim, eu não sei. O teu conselho, agora eu vou seguir desta vez. Cara, é opção. Então, a gente confunde muito. É aquele negócio, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia, né? A gente confunde muito o discipulador como aquele mestre, como um professor, mas ele é muito além disso. Na verdade, existe uma questão de paternidade aí que não existe cobertura espiritual, entenda isso, não é nada disso. A ideia de paternidade pelo discipulado é apenas de cuidado, eu me importar. Você está me entendendo? Teve uma vez um chinês que veio ao Brasil, esteve na Segunda Igreja Batista, e ele tem até alguns livros que fala sobre discipulado, e Benjamin Young. E ele é um especialista em discipulado, e a gente querendo implantar o discipulado na igreja, e o meu pastor Neto havia me autorizado, junto com os adolescentes, que era pastor de jovens adolescentes, a começar o discipulado com os adolescentes. E naquela conversa, a igreja ainda não discipulava ninguém, só que eu já tinha começado o discipulado,
O chinês perguntou para mim, né? O tradutor, claro. Ele perguntou para mim assim: você já está discipulando? Eu falei assim: estou discipulando. Ele perguntou para mim assim: quantas pessoas você está discipulando? Eu disse assim: 13. Ele ficou assustado. Ele foi, ele assim, tipo assim, que coisa boa. Ele falou assim: o que você faz? Que a gente não tinha manual, não tinha nada. Eu falei: eu leio a Bíblia com ele, eu converso com ele. Ele disse: eu dou conselho. Eu passo ali, você falou mais cedo, eu passo a minha experiência de nova perspectiva, eu conhecer algumas paixões, eu respeito, eu escuto, eu entendo o problema, porque o problema é do tamanho de quem está passando por ele. Eu me importo. Eu caminhei um tempo com 13, depois eu caminhei com 5, depois eu caminhei com 2. Alguém me perguntou assim: você sabe quantas pessoas você já discipulou? Não faço a menor ideia. Ninguém deve ter, porque eu estou sempre nesse processo. Pessoas estão passando pela minha vida e tem que ter informação. Travou? Sim. Não. Sim. E isso é muito verdade, isso é muito real. E por que você acha que, mesmo sendo algo tão central na Bíblia, ele ainda é falado ou incompreendido em algumas igrejas? Pouco falado ou incompreendido? Por que você acha? Ô Mateus, a gente viveu até agora por templocentrismo. Tá me entendendo? A gente gosta Isso daí é sério, isso daí é assunto sério, hein? Vai, gostei. A gente, como igreja, se perdeu. Eu participei de um projeto aqui na igreja agora, do IC, né? Que vieram aí missionários dos Estados Unidos, aqui do Brasil mesmo, vieram para Itaperuna, e cada igreja recebeu um desses missionários. Nós fizemos um evangelismo batendo de porta em porta. Ia para casa das pessoas, o missionário ia lá, pregava. Isso é um trabalho simples. Eu chamei uma hora a igreja e falei assim: olha que um trabalho lindíssimo. 8 igrejas, na verdade, participaram desse projeto, 8 igrejas batistas. Houveram quase 500 conversões. Nossa. Uma semana de trabalho. Aí eu me questionei no final, quando acabou, nós fizemos uma festa linda, nos alegramos. Só na minha igreja houveram 71 conversões. Olha. Fora reconciliações, até pessoas pedindo aconselhamento bíblico, estudo bíblico. Aí eu questionei depois a igreja: será que vai ter que vir gente, missionário dos Estados Unidos, e nos ensinar a fazer o óbvio? A gente está fazendo o que? A gente vem para a igreja, monta um culto belíssimo, uma música maravilhosa, uma palavra poderosa, e fica aguardando o pecador vir até nós, o perdido vir até nós. Nós erramos tudo, nós temos que ir até o perdido, e no momento que o perdido é alcançado por Jesus Cristo, ele precisa ser acompanhado. Engraçado que hoje as igrejas estão investindo muito no treinamento, na formação de líderes, não para discipular pessoas, para poder multiplicar células. E o nosso foco não é crescer a igreja, o nosso foco tem que ser em gerar discípulos. Está tudo errado. Essa ânsia de templocentrismo, ser uma igreja de milhões, de milhares. Jesus não trabalhou assim, não foi a metodologia de Jesus. Jesus investiu em doce, ganhou o mundo. Até quando nós vamos estar insistindo em fazer do nosso jeito e não fazer da maneira de Jesus? O sucesso da obra está no discipulado. Funcionou com Jesus, funcionou com Paulo, vai funcionar com a gente. Mas por que a gente tem essa dificuldade hoje? Porque é mais fácil fazer pouco. É mais fácil sair uma banda, o pastor preparar um sermão, a gente tem aquela emoção no culto, as pessoas constantemente voltarem, mas a gente fica numa panelinha fechada, a gente não bate na porta para ver ninguém para Jesus. A gente está evangelizando, os nossos vizinhos não estão se convertendo. Aí as igrejas em célula hoje, porque eu trabalho com célula também. Elas estão tendo sucesso por quê? Porque estão abrindo as casas, as famílias, e acaba de forma orgânica o discipulado acontecendo, porque a pessoa recebe ela na casa, senta no sofá, acontece um discipulado, naturalmente estão voltando. Muitas igrejas de célula crescem tanto, porque de certa maneira o discipulado acontece dentro das casas. Sim. Da igreja, e acabou a semana com Jesus.
Sim, e inclusive, Gustavo, com esse processo, né, de Deus me chamar para ficar em São Paulo, graças a Deus, eu encontrei uma igreja que é uma igreja em célula. É uma das filiais da Igreja Atitude, né, uma igreja batista, e ela também tem uma filial aqui em Alphaville. Então, assim, graças a Deus eu tô bebendo da mesma água que eu bebi lá em Itaperuna, sabe? Eu tô bebendo da mesma água, então tem célula, tem discipulado, é muito interessante essa questão. E assim, voltando um pouco mais os olhos, Gustavo, para os jovens, né? Muitos jovens que estão dentro da igreja e ouviram falar sobre discipulado, eles ficam se perguntando por que eu deveria discipular alguém se eu não me sinto pronto? Gustavo, quando você falava comigo, gente, tem que discipular, tem que não sei o quê, eu falava, Gustavo, você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu faço quando eu não estou dentro da igreja? Então, assim, eu ficava, nossa, não posso. Mas a partir do ponto em que eu entendo que que eu tenho o Espírito Santo em mim, que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu já iniciei uma trajetória na caminhada cristã. É isso que você passava pra gente. Você já pode discipular alguém, porque você precisa de ter um degrau acima. Então, assim, traz essa visão um pouco daquilo que você passava para nós. Então, a verdade, eu acho que nós temos a ideia errada. A ordem está errada. A gente acha que primeiro tem que ser teólogo, para depois ser evangelista e depois discipulador. Mas, na verdade, a ordem não é essa. Primeiro tem que ser eu evangelizar. Segundo, eu tenho que discipular. Depois eu me torno teólogo. Eu fico imaginando Jesus com aquela mulher na beira do poço. Aquela mulher era teóloga. Samaritana. Ela tinha as dúvidas básicas. As perguntas que ela fez para Jesus foram infantis, mas ao momento que ela recebe a graça, ela bebe da água da vida, ela é tomada pelo Espírito Santo. Aquela mulher, vamos dizer assim, ela tem um encontro com Jesus, ela entende que ela é abençoada por Deus. Há uma transformação ali. Qual a primeira coisa que ela faz? Ela deixa o cântaro dela, desce, sim, dela no povoado dela, volta correndo, né? Eu comprei o Messias. E aí, era teólogo, mas ela primeiro se tornou evangelista, entende? E o que acontece? Aí eu vou até dizer algo assim, as pessoas acompanharam ela até Jesus. Isso não é discipulado? Eu estou na minha caminhada para o céu, eu estou na caminhada do reino, eu estou na minha caminhada todo dia em busca da santidade, em busca da minha vida com Deus. As pessoas caminhando do meu lado, isso é discipulado. Exato. Simples. Entendeu? Agora, é claro, todo conhecimento bíblico é maravilhoso. Eu creio, sabe, Mateus? Eu creio que quando a Bíblia se define pelo canal em Hebreus 4, e diz assim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de separar juntas e medulas, espírito e alma. Ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos e intenções do coração do homem. Ou seja, falei rápido demais aqui, mas vamos lá. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Traz vida para a pessoa. Há uma transformação na mente. Você começa a pensar melhor. Você começa a mudar sua forma de enxergar e pensar em relação às pessoas, ao mundo e você mesmo. Algo já dentro de você. E a palavra de Deus, esse versículo foi escrito, eu digo que é quase há 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás, onde a medicina era pífia, básica, nenhuma. Mas olha a revelação de Deus. Ela diz o seguinte, a palavra de Deus, ela chega ao ponto de separar juntas e medulas. Ou seja, hoje nós sabemos que nos ossos da medula do sangue é fabricado, o sangue é vida. A palavra de Deus vai aonde gera vida no seu ser. Então, nós temos uma cultura do brasileiro que não gosta de ler, mas se você tem um encontro com Jesus, tem que começar a ler Bíblia. As pessoas não podem ler Bíblia para você. Escute a Bíblia, escute a palavra de Deus. Isso vai gerar fé, esperança em você. Eu creio que a palavra de Deus ela cura de depressão. Eu creio que a palavra de Deus cura de ansiedade. E nós temos que levar o discípulo a amar a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa. Se você começar a ler a Bíblia, você vai amar a Bíblia. Nossa, essa daí foi legal, hein?
Se você começar a ler a Bíblia, você vai amar ela. A palavra de Deus, muito bom. E o que você diria, Gustavo, para alguém que está com essa dúvida? Quando a gente sabe que está pronto para discipular? Porque assim, você trouxe uma verdade, né? Mas só que às vezes essa verdade ela não é tão simples de digerir, tá? Assim como, né, tem aquele ditado popular, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que a gente acredita verdadeiramente naquilo. Então, eu acredito uma frase de um pastor que é amigão meu, aqui da Itaperuna, fala assim, o Robson Camacho, figura. Ah, o Robson. Pastorzão, fala assim, faz o simples que o extraordinário Deus faz. Olha. Eu concordo com ele plenamente. Faça o simples que o extraordinário Deus faz. Caramba. É muito bom essa frase. Gostei. Então, acontece o seguinte, eu aqui, por exemplo, estou fazendo um projeto. A gente às vezes está muito copiando as igrejas de fora, mas eu acredito que Deus nos deu criatividade e você deve buscar a sua originalidade em Deus, que Deus quer para a tua igreja, que é para você, para o seu ministério. Então eu estou bolando um trabalho, quero muito usar quando era garoto. Eu quero fazer um trabalho de evangelismo e eu vou apresentar para a pessoa o plano de salvação. Hoje não se fala mais disso. O plano de salvação era um desenho antigamente. Era mesmo um desenho mesmo. Às vezes a pessoa quer atravessar a ponte e lá dizia o seguinte: o homem pecou, ele foi separado de Deus, por isso ele morreu, por isso aconteceu o sacrifício, o sangue era derramado, Deus pediu Jesus teve que morrer na cruz pelos nossos pecados. Era uma coisa muito simples. Então eu estou fazendo um projeto para poder evangelizar as pessoas, para elas entenderem a salvação. As pessoas falam de Jesus, mas não entendem, não sabem quem é Jesus. A gente às vezes quer evangelizar uma pessoa, descomplica muito, não tem que complicar, fala o básico. Básico bem feito. Pecamos, que todo mundo é pecador. Sabe aquilo que os nossos pais da terra, os nossos avós faziam? Sim. Jesus, a gente está com uma teologia muito sofisticada. Eu digo que é uma teologia burra. Não leva a lugar nenhum, Mateus. Nossa, você trouxe. Vou mudar a tua vida, cara. Isso vai dar corte, Gustavo. Isso vai dar corte. Mas não é. Cara, teologia sofisticada. Burra. Sim. E a gente tem que focar em fazer o quê? Ganhar gente para Jesus e cuidar delas. O resto é resto. Mas o simples, o extraordinário Deus faz, como diz Robson Camacho. Então, meus irmãos, então o que acontece é isso, Mateus. A gente precisa voltar a fazer o básico, ganhar gente para Jesus. Ter um bom testemunho. Entendeu? Sendo sal da terra, a luz do mundo. O básico. A vida. Caramba. Agora, o que eu vejo hoje é como uma geração dentro da igreja doente, crente deprimido, depressivo. Deus, cadê a vida de Deus? Cadê a alegria da salvação? Alguma coisa está errada. É uma geração entornada com a cara na telinha. A gente passa horas e horas do dia ali com a cara naquilo. A gente tem que aprender a viver a vida que Deus deu pra gente. Nossa, uau. Se você que é jovem, tem um jovem me escutando, ele diz algo para você, guarda no seu coração. Viva a vida que Deus deu para você. Ame, viaje, corra atrás de uma profissão, compre o seu carro, sua moto, seu avião, seu iate, não é isso? Aproveite a vida que Deus te deu. Mas uma coisa que você não pode esquecer, que sem Deus o homem não é nada. Corra atrás das coisas, tenha sucesso, mas não é. Mas viva a vida que Deus tem para você, uma vida com propósito. Inclusive, Gustavo, algo interessante, você acabou de trazer isso, né? Hoje Deus falou algo comigo em específico. Eu estava ali num momento de reflexão na hora do meu almoço. Eu tava escutando um podcast do Jesuscope, né? Ótimo. E excelentes. E era uma entrevista bem recente com a Ana Paula Valadão. E o David, o pastor, né, ele estava falando lá e Deus falou comigo assim: Mateus, você está correndo atrás, né? Eu tô aqui em Alphaville, correndo atrás do meu, tô aqui crescendo a minha empresa, tô fazendo conexões, tô trabalhando com pessoas muito importantes aqui do Brasil, ok? Mas Deus me fez uma pergunta: Mateus, eu não vou te abandonar. Mas você vai me abandonar? Ali, Gustavo, eu quis chorar.
porque foi semelhante àquilo que Jesus perguntou para Pedro, quando eles estavam comendo do peixe, né? Jesus foi e perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí eu respondi semelhante a Pedro: Deus, Pai, tu sabes de todas as coisas. Aí Jesus vai e responde: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, assim, eu fiquei muito constrangido, assim, semelhante a, eu imagino que Pedro, né? Porque Pedro estava ali, ele era muito eufórico, vamos fazer, vamos acontecer, tal. Mas no vamos ver, ele traiu Jesus. Então eu imagino que na terceira vez que Jesus perguntou para ele: tu me amas, Pedro? Ele lembrou. E ele foi usado de uma forma sobrenatural, porque o que Deus quer de nós, né, Gustavo, é o coração disposto. Eu acredito que, assim, nessa minha pouca trajetória de vida cristã, eu percebo que Deus, ele não está muito preocupado, tipo assim, se você vai ser o perfeito, se você vai ser um monge, se você vai ser um pastor semana que vem, mas é o seu coração. O seu coração está em mim? Sabe? Porque, Gustavo, há 3 anos atrás, você lembra como é que eu estava, Gustavo? Você segurou na minha mão. E assim, o tanto que Deus me amadureceu nesse processo é uma coisa que eu tô, assim, até me emociono. Porque e muitas vezes, Gustavo, que a gente ia para aquela tenda, né? Interligados, tal, quando você pastoreava, eu sempre voltava assim: nossa, eu entrego minha vida, Jesus, eu me entrego minha vida. E hoje, mesmo tendo aceitado a Cristo, eu dizia: Pai, pela tua obra, pelo teu reino, eu entrego a minha vida. E, assim, hoje era uma oração também, né? Pai, eu quero te conhecer. E eu estou disposto a tudo para isso. Hoje eu posso dizer: eu estou conhecendo a Deus. E isso está me custando tudo. Então, assim, falar sobre discipulado é falar sobre entregar a sua vida, assim como Jesus fez. Porque quantas vezes, Gustavo, eu escutava assim as pessoas falando: o Gustavo, ele saiu de casa na madrugada, eu liguei para ele e ele foi lá para me ajudar. Ele foi lá para fazer alguma coisa. Então, assim, uma vida discipulada é uma vida de renúncia, de discipular, né? O ato de discipular é uma vida de renúncia. E falando em como discipular, o que significa discipular como Jesus fez, Gustavo, na sua visão? Então, exatamente isso. Pedro, João, aquela turma toda, eles tiveram a alegria, o privilégio de ser discipulado pelo próprio Jesus. Mas eu pergunto para você: será que por muitos e muitos momentos Barnabé não foi o Jesus ao lado de Pedro? Discipulado é isso, cara. Olha, Jesus fala assim: aquele que me ama obedece às minhas palavras. Então, no momento que eu estou caminhando com alguém, eu estou sendo boca de Deus para uma pessoa, dando conselho, segurando a mão dele, me cortando, eu estou sendo Jesus ao lado dessa pessoa. Porque na base é isso, né, Gustavo? Amar. O Deus invisível precisa ser visível através de nós. Nossa, uau. Tá ligado? Tá ligado? Para você falar assim: olha, pô, Mateus, eu te amo. Mas se você está lá no outro bairro distante, se o pneu da sua bicicleta furar, eu vou fazer uma oração para encher o pneu da sua bicicleta. Não, eu tenho que ir lá. O que quem ama faz? O Alexandre fala sobre isso, uma canção dele. Quem ama faz. E o amor precisa se transformar em atitudes de amor. O discipulado é isso. Eu saí da minha zona de conforto, tendo a minha vida para fazer, tendo família e minhas responsabilidades,
E eu dizia assim, eu vou investir numa pessoa. Eu vou me dedicar, eu vou escutar essa pessoa, eu vou me importar, vou orar por ela, vou interceder por ela. Eu vou ensinar tudo que eu sei para ela, para que ela se torne um homem ou uma mulher melhor do que eu fui um dia. Isso é evangélico, isso é cristianismo, isso é discipulado. Isso é encurtar tempo também, né? Sim, claro. Eu fico imaginando, às vezes esses dias eu estava escutando um pastor da antiga pregando, a maneira como eles pregavam naquela época. Eu lembro quando eu era novo, eu amava. Só que nossos padrões de hoje, escuta aquelas pregações mais antigas e eu tenho uma certa dificuldade, era um outro ritmo, era um outro padrão, porque isso evoluiu. Você entende que foi conhecimento sendo passado. Hoje você tem muita informação, a tecnologia ajuda. Ou seja, a gente está evoluindo nisso e tudo. E a gente precisa evoluir também nos nossos relacionamentos. Sabe, deixar sua coca gelada, a conversa fiada, as discussões tolas e vãs, as paixões que não são vencidas e focar em construir um homem de Deus, uma mulher de Deus, o rei. Legal. Mas legal. Né? Então, por exemplo, eu fracassado se o futuro pastor da minha igreja não for um cara melhor do que eu, mais cheio do Espírito Santo, com mais conhecimento, que venha amar mais essa igreja que eu amei. Eu tenho que gerar este homem. Não sei o que gera, sei que o Espírito Santo, entende o que eu estou querendo dizer para você? Sim. No meu discipulado, no meu cuidado, eu investi tanto nas novas gerações, que eles vão ser melhores do que nós fomos. Se isso não acontecer, porque eu fracassei. É o que a gente vê hoje. Tantos e tantos pastores que trabalharam tanta dominância, o egocentrismo, sabe, o ministério em volta dele. E Mateus, uma bobagem. Os jovens não acreditam, eu não acreditava na minha época, não. Mas a gente vai envelhecendo, já percebendo uma coisa: a morte chega para todo mundo. Eu tenho um entendimento hoje que o entendimento da finitude é uma coisa maravilhosa. Porque se você sabe que o seu tempo, os seus dias estão contados, você entende que um dia Deus vai te chamar e haverá uma prestação de contas. E daí? Você vai estar diante do rei do dia, diante do trono branco dele, e vai perguntar: Mateus, cadê os discípulos? Você vai perguntar quantos trabalhos você fez, quanto você ganhou de dinheiro. Não é isso? Quantas musicais, quantos retiros? Não. Cadê os discípulos? Cadê o legado? Você acha que Deus está preocupado com o tempo? O número grande de tempo de discípulos. Nós temos que gerar discípulos. Uau. E interessante falar sobre isso, né? Você trouxe legado. Essa palavra é algo super importante. E assim, para onde o discipulado deve ir, Gustavo? Qual o legado que ele deve deixar? Para onde que... Beleza, tu comecei a discipular alguém aqui, às vezes na minha igreja tem até uma cultura de discipulado ali pré-inicial, ou já está bem constituída, mas eu não sei ainda para onde que o discipulado tem que ir. Tipo, eu vou ter uns encontros com aquela pessoa e tal, mas quando acaba, para onde eu tenho que levar essa pessoa? E será que eu posso discipular apenas aquelas pessoas que estão dentro da igreja? É assim que funciona, Gustavo? Eu creio que o discípulo é semente. São sementes que você lança para a obra de Deus, para o reino de Deus. Ele está no controle, o Senhor não é você. Tem pessoas que passaram pela minha vida, não vou encontrar mais. Eu não acredito. A gente pode ter algumas pessoas por afinidade, por ligação, pode até manter um contato mais constante. Então eu fui discipulado por esse pastor hoje, quase não tenho mais contato com ele, um cara que eu amo, tenho uma admiração por ele tremenda, mas ele tomou outra vida, eu não encontro isso, porque eu gosto dele, eu não sou grato pelo que ele fez por mim. Então a gente tomou outra direção mesmo, isso vai acontecer muito. Pessoas vão passar pela vida da gente. Um dia Barnabé passou pela vida de Paulo, Paulo passou pela vida de Barnabé, eles se separaram, e os dois continuaram sendo bens, cada um no seu lugar. Então eu acho que é bom se você puder fazer um planejamento, que maravilha. Mas eu acho que o discipulado ele tem o seu fim também. Eu acho que é uma coisa assim, tem que haver um rodízio. Você uma hora... Sabe, Jesus passou 3 anos com os seus discípulos. Uma hora a pessoa tem que caminhar sem você. Não que ele não possa ter um amigo, não que ele não possa continuar procurando. Olha que interessante, hoje eu não tenho um discipulador.
Queria muito ter uma pessoa para caminhar comigo, um homem mais velho. Entendeu? Mas é mais fácil para vocês encontrarem, jovens, encontrarem um discipulador do que um homem mais velho encontrar um discipulador. Sim, sim. Sabe? Eu preciso de alguém para confessar pecado, eu preciso de alguém para desabafar, para reclamar, às vezes, de questões conjugais. Vocês vão casar um dia, vão fazer tudo falando. Mas maravilhosamente bem com a mulher, relacionamento é uma coisa difícil. Sim. Você trouxe um ponto muito interessante, Gustavo. Que é nem todo mundo pode ser seu discipulador. Às vezes a gente quer compartilhar nossa vida com todo mundo porque aquela pessoa me deu conselhos em alguns momentos. Quem dá conselho é sim, discipulador o discipulador dá conselho. Só que não é toda pessoa que dá conselho que serve para ser seu discipulador ou que ou que está disposta a discipular alguém. Porque discipulador, ele tanto você presta contas para ele, tanto quanto ele presta contas para você. Ele é responsável por aquilo que você está trazendo. Então, assim, tem que ser um ambiente que gera segurança. Então, assim, nem todo mundo pode ser o nosso discipulador. Então, isso é muito complicado. Os pastores passam muito por isso. A gente está em atendimento pastoral. Eu, no meu discipulado, já lidei com muita gente, muitas situações. Eu lembro uma vez um jovem, e ele, no discipulado, caminhado com ele confessou que ele tinha uma inclinação, ele tinha tido na vida dele casos homossexuais. Entende? Foi um momento ali, eu e ele, ninguém sabia disso, a família não sabia, e até hoje não sabe. Porque ele me contou em confiança, chorou junto. Hoje ele não está livre disso, está muito bem, seguiu o caminho dele, ele conseguiu entender que foi um passado, foi um abuso que ele passou na vida dele, ele não era homossexual, aquilo perturbava ele, porque ele havia passado por um caso homossexual e ele se positivo em prazer, então eu sou homossexual. Eu disse, não é assim não. Eu expliquei com ele que ele foi um caso isolado na vida dele, a escolha dele, que define quem ele é, ele faz, esse cara está resolvendo. E houve um tempo na minha vida que precisou de um cara mais velho para poder conversar francamente com ele e poder confiar nesse cara. E para isso eu não contei isso para minha esposa, eu não contei isso para os meus amigos, eu não contei para isso para outros discipuladores, ficou entre eu e ele. Agora, vamos lá. Às vezes a gente, quem discipula, quem aconselha, quem caminha, você chega em casa às vezes, você sabe muita coisa, muita informação. Às vezes você quer conversar com alguém sobre o que você sabe. Não pode. O conselheiro bíblico tem que guardar para ele entregar para Deus, abençoar a pessoa. Eu já fiquei sabendo de coisas assim, terríveis na igreja. Você não pode. O que é dito, entendeu? Ali não pode ser passado para frente. Eu sempre digo, as pessoas falam às vezes que cela tem que ter aquele pacto, né, de silêncio, de guardar segredo. Para mim é palembra. Eu não confio. Cela para mim não é lugar de se falar nada, entendeu? Algumas coisas você pode compartilhar. Sim, que são, né, menores, assim. Compartilhe para um discipulador maduro, entendeu? Que nem todo mundo é maduro para ser seu discipulador. É criança. Aí vai pegar a tua informação, vai contar para outro, você vai ser humilhado e ficar frustrado. E às vezes tem pessoas que querem se aproveitar disso também. Discipuladores que querem, na verdade, escravos, né? Tudo aquilo que o meu discipulador fala, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Ele falou a cor do meu carro, qual cor do carro que tem que ser. Ele decidiu qual vai ser a minha namorada, qual vai ser a minha esposa. Se não gostou da minha namorada, eu não vou namorar. Todo cristão tem que ser um bereano. Ele tem que conferir pela palavra de Deus. Pastor, o seu pastor fala com você no púlpito da igreja, você tem que conferir que o pastor fala bobagem também. Se você me perguntar assim, alguma vez você pregando hoje, você olha para trás, você lembra de algum sermão que você falou no púlpito, você falou bobagem? Eu já falei bobagem, me arrependo, ou eu cometi, entendeu? Teologicamente falei bobagem. Não foi nada assim herético, mas falei uma bobagem, cometi um erro. Então as pessoas cometem erros, os discipuladores cometem erros. Agora, entendo o seguinte, nós temos que entender que nesse meio, em todo meio, mas principalmente no meio religioso, existem os abusadores. E a igreja está lotada de abusadores, narcisistas,
Tá entendendo? Pessoas que vão querer dominar você, vão querer ser o centro da tua vida, vão querer aprisionar você, não é nada disso. Eu só creio, na minha humilde opinião, discipulado, se é possível, ele tem a hora para começar e para terminar. Está me entendendo? Tem uma hora, tem que haver uma separação. Não é marido e mulher, é discipulado. Até que a morte nos separe, é marido e mulher, não é discipulado. Exato. Então, assim, se a gente fosse colocar um tempo de máximo de duração, a gente poderia olhar para a Bíblia novamente. Você falou 4 anos, mas o de Jesus aqui foi 3 com os discípulos. Até muito tempo, tá? Porque, na verdade, nós temos a ideia de que eles começaram a se largar tudo e foram seguir a Jesus. E eles ficaram por conta de Jesus durante 3 anos. Não foi bem assim. É isso. Pedro tinha esposa, Pedro tinha sogra, tinha que trabalhar, tinha que sustentar a casa. Eles saíam em pequenas jornadas, em períodos. Deus levava eles para percorrer. Nossa, Gustavo, legal. Eu não... Inclusive, você falando sobre isso, eu não... Ninguém trouxe isso para mim até hoje. E é verdade. Ele não podia ficar, né, por conta, vamos colocar assim, do ministério full time, né, como o Paulo ficou. Ele não podia, porque ele tinha outros compromissos. Era uma sociedade agrícola. O trabalho braçal era constante, as pessoas precisavam estar sempre fazendo manutenção das coisas, de pesca, Você não tinha armazéns, era tudo... Tá me entendendo? O trabalho era contínuo. Contínuo, era tudo fresco, tudo tinha que ser feito todos os dias, era um trabalho bem braçal. Interessante. Aí, depois de fazer uma viagem, saiu de uma região para outra, havia mulheres que financiavam essas viagens, porque eram 12, 13, 15, 16, não sei quantas pessoas junto com as mulheres comendo. Recebe uma célula na sua casa hoje com 15 pessoas. Vai fazer um cachorro quente em vaso, compra o pão, a carne moída com salsicha, para ver se você vai gastar. Você imagina essas pessoas treinando com você durante 15 dias, 20 dias, fazendo no mínimo 3 refeições por dia, 2 refeições por dia. Quanto que sai isso? Exato. Exato. Então, assim... é algo assim a se pensar, né? Então vamos pensar um pouco mais. O meu conselho aos jovens, aqueles que trabalham na igreja: faça o seu trabalho no Senhor com excelência, faça sempre o seu melhor, mas não esqueça que você glorifica o nome de Deus na sua faculdade, passando no primeiro lugar, no segundo lugar, você glorifica a Deus ajudando a sua mãe em casa, você glorifica a Deus correndo atrás de uma profissão, como bom cidadão desta nação. Sim, exato. Eu sempre aconselhei os jovens: não fiquem furnados da igreja, não transforme a sua vida num ativismo religioso. Sim. Tem que tomar cuidado, pois corre atrás da vida. Problema nenhum. E dedique o seu tempo ao Senhor. Não há problema. Mas saiba dosar as coisas, porque na igreja existem abusadores. Sim, verdade. Inclusive, no meu berço, né, na minha raiz, aconteceu muito isso. Foi uma conversa que a gente já trocou em um outro momento, né, no nosso discipulado, mas já aconteceu isso comigo, sim. E, infelizmente, nesse percurso entre você ter um primeiro contato com a igreja, formou a sua primeira família ali, né, no corpo de Cristo, teve uma frustração, até você encontrar uma igreja saudável, um corpo saudável, tem muitas pessoas que ficam nesse meio caminho. Então, assim, o discipulado, ele é algo tão, mas tão importante que a falta dele gera pessoas que começam a odiar Cristo, odiar a igreja. Hoje a gente tem aí os desigrejados e tudo, e assim, a opinião deles são muito formadas muito por conta de uma liderança que não foi saudável, uma liderança que feriu referências religiosas, referências que feriram essas pessoas. Então, assim, o discipulado, ele é super importante. E, Gustavo, para um jovem que está nos ouvindo, tá? E sente o desejo de começar a discipular,
mas ele ainda se sente inseguro, Gustavo. Ele ainda assim, não sabe o passo a passo, ainda não sabe como é que deve ser, se sempre tem que ser presencial, se pode ser online, se pode ser por ligação também, se pode ser por mensagem. Às vezes mora numa cidade metropolitana, uma cidade muito grande como é aqui em São Paulo, e os bairros, as cidades, elas são muito distantes. Aqui em São Paulo, por exemplo, aqui em Alphaville, vem muitas pessoas para cá, só que elas moram em Osasco, moram em Carapicuíba, moram na zona sul, na zona leste. Então, assim, às vezes não tem como a gente manter o contato. Só que é uma pessoa que você pegou uma confiança, o Espírito Santo diz para você, ó, é essa pessoa, você precisa acompanhar ela. Só que como conciliar as agendas, como conciliar os trabalhos, ainda mais aqui em São Paulo, que assim, é tudo muito corrido, todo mundo tá super atarefado, ninguém tem tempo para nada. Como fazer o discipulado de forma prática? Usando a tecnologia para a glória de Deus. Lembra da pandemia? Foi pego de surpresa, né? Eu era um analfabeto de tecnologia, ainda não sou muito esperto, não. Mas naquela época, eu tinha que cuidar de jovens, a gente preso dentro de casa, aquele terrorismo danado, todo mundo apavorado. Houve assim, as pessoas, as meninas, eu lembro, jovens, adolescentes que não tinham vida, no tempo de faculdade, segundo grau, presas dentro de casa, as pessoas começaram a adoecer. Não é isso? Depressão, ansiedade. Eu lembro que quantas vezes eu fazia isso aqui, batia papo com as pessoas, aconselhamento bíblico aqui, qual o problema? A gente está trocando aqui. O Espírito Santo, ele vai lá. Da mesma forma que eu acredito que você às vezes assiste algumas coisas, alguns filmes, alguns vídeos que demônios entram na sua casa, na sua vida, na sua mente, o Espírito Santo usa esse meio também para poder ministrar. Eu lembro que uma vez eu montei um grupo, né, de amigas, de meninas que estavam passando pela mesma situação. Montei, e elas uma vez por semana se encontravam e conversavam. Olha só, juntos, bacana. E em grupo para elas. Eu saí do grupo, tipo assim, só menino, deixa elas. Sim. Porque abençoados criaram laços e caminharam juntas depois. Então eu acho altamente favorável, né? E inclusive você trouxe algo muito interessante, Gustavo, porque foi através do discipulado um a um e em grupo, né? Porque você é pastor, você tem que rebanhar, né? Você teve ali pastor por muito tempo como de jovens. O discipulado foi essencial para o movimento que está sendo feito hoje lá na Segunda Igreja. É uma juventude assim unida. É uma juventude assim que é difícil ver nas igrejas hoje. É difícil ver uma juventude como aquela que é ligada, que é unida, que tem o mesmo pensamento, tem a mesma linguagem, tem a mesma visão. Assim, qualquer coisa que for ser feita lá, tá todo mundo unido. Então, o discipulado, com o seu discipulado, você formou 2 líderes super importantes lá na Segunda Igreja, que foi o Pedro e... Ai, meu Deus do céu. A Bruna, foi o Pedro e a Bruna, que hoje assim, desempenham um papel fundamental naquela igreja com os jovens. Então, assim, o discipulado, ele é muito... Deus tem queimado isso muito forte no meu coração, sabe, Gustavo? Falar sobre discipulado. Porque o discipulado, ele é o que faz os cristãos fortes. Sabe? Aqueles que não têm medo de subir o monte. Né? Lá, quando o povo foi liberto, eles falaram: vá, Moisés, suba o monte e traga aquilo que Deus está... aquilo que Deus quer entregar para nós, as palavras, vá, Moisés, e traga para nós. Mas Deus, ele quer muito. Eu vejo assim, Gustavo, que Deus, ele não fica satisfeito quando ele vê que um filho dele não se desenvolve. É bebê espiritual, assim, por anos e anos e anos e anos. E o discipulado, ele encurta esse tempo, né? A gente falou um pouco sobre encurtar tempo. O discipulado, ele encurta o tempo. Então, assim, é espetacular. O discipulado, pessoal, ele é super importante, e o Maia, ele bate na tecla, muito nessa tecla. O Maia é um movimento que a base dele é discipulado.
A gente acredita que precisa de haver uma ponte entre o mundo e a igreja. E essa ponte é o discipulado. E olha só, eu vou ser um pouco mais ousado aqui, Gustavo. Eu digo que, assim, olhando friamente, o próprio culto, ele é um discipulado coletivo. Só que o que acontece? Às vezes é uma gotinha que cai no copo. Uma gotinha por semana. E do domingo pro próximo domingo, você concorda comigo que o sol vem e seca essa gotinha de água que caiu? Agora, quando você tem um discipulador, é uma água que se renova. É água que se renova de forma personalizada. Você me conta aquilo que está acontecendo e eu te falo, olha, eu fiz assim, vamos orar a respeito. Isso já aconteceu comigo, vamos caminhar juntos. Então, assim, é primordial para a igreja. Primordial para a igreja. E, Gustavo, só para fechar, a principal mensagem que você gostaria de deixar para quem está escutando a gente, a mensagem mais importante, qual seria para se tornar um discipulador? Primeiro que Deus não nos quer sozinho. E o discipulado nos tira do isolamento. Duas pessoas juntas, um já está sozinho. Você não precisa ter uma multidão, você não precisa participar de uma grande igreja, você não precisa de uma célula. Se você tiver um discipulador, você já está mais sozinho. E Deus não nos quer sozinho. Então eu acho que o primeiro passo para integrar uma pessoa ao corpo de Cristo, claro que é pelo Espírito Santo, estou dizendo isso, não estou dizendo uma teologia, não, é através do discipulado. Porque eu me torno seu amigo, começo a caminhar com você, eu acabo te apresentando outras pessoas. Quantas pessoas começaram a caminhar com você, porque você era amigo delas, e elas começaram depois a frequentar a igreja, você não está mais na igreja hoje, você tem em São Paulo, mas aquele amigo seu, como o Guilherme e outros, estão lá na igreja, porque foram com você, caminharam com você, e eles acabaram se por integrados a uma igreja, a um corpo, a um grupo, a uma comunidade, porque começou a caminhar com alguém que tinha outros contatos, ou seja, formado uma network. Mas primeiro começa com o discipulado. O que acontece às vezes é que a pessoa chega, às vezes numa igreja, chega dentro de uma juventude, mas se não houver esse contato, ela continua sozinha. Mesmo estando dentro de uma comunidade, mas se não houver um discipulado, caminhada junto, essa pessoa, mesmo entre um monte de gente, ela continua sozinha. Esse é o problema da igreja hoje. Muita gente sozinha dentro da igreja. Muita gente vivendo a solidão dentro da igreja, porque não tem discipulado. Para você estar sozinho, você pode estar dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade e continuar sozinho. Por isso que eu creio que o discipulado nos tira do isolamento. Uau! E, Gustavo, que momento precioso. Que momento precioso. De verdade mesmo, de verdade. A gente estava precisando de fazer essa troca. A gente estava precisando de fazer essa troca. Para quem não sabe, pessoal, o Gustavo ele foi meu discipulador por muito tempo. Foi meu pastor também lá na segunda igreja por muito tempo, me acompanhou por muito tempo. E teve uma vez que ele falou assim: Mateus, a gente estava lá na casa da Camila, do Renato. Mateus, você tem que decidir, irmão. Você vai lá, você tá aqui, pra onde você vai? E pra mim, naquele dia, Gustavo, eu não entendi, porque, tipo, na minha cabeça eu tava lá, assim, eu estava participando de um grupo de comunhão da segunda igreja e era só isso. Eu gostava daquela galera. Você estava isolado. Você não fazia parte de algo realmente. Essa é a questão. O discipulado, a caminhada, te fez o quê? Te integrou a uma comunidade, verdadeiramente. Aí você começou a fazer parte da igreja. Isso. E outra coisa, tá? Outra coisa. Às vezes a gente acha, nossa, aquela pessoa tá perdida mesmo, né? Igual eu, né? Eu tava, assim, não tava desviado, porque eu tava frequentando a igreja e tal. Só que tem outras pessoas ao nosso redor que a gente fala, cara, essa pessoa nunca vai aceitar Jesus. Ela tem raiva de Jesus, quando falam de Jesus pra ela, assim, ela não gosta. Sempre que eu chamo ela pra ir na igreja, ela não aceita. Mas, irmão, começa um processo de discipulado com ela. Começa um processo de discipulado. Porque, deixa eu falar, às vezes o discipulado começa
apenas com o seu sim. Às vezes a gente começa, eu não sei se você já passou por isso, Gustavo, mas às vezes o discipulado ele inicia com apenas o meu sim, eu vou discipular essa pessoa. E aí, com o tempo vai passando, essa pessoa ela vai se tornando mais simpatizante com você e ela começa a permitir que a palavra de Deus penetre no coração dela. E o solo daquele coração se torna uma terra fértil. E quando a semente vai e cai, ela cresce. Um momento ela cresce. É porque você deu o seu sim para Jesus. Eu vou sim, Jesus, discipular. Eu vou sim cumprir aquilo que o Senhor ordenou para nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizei-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso que a gente acredita, Gustavo. E a gente está alinhado com relação a isso. E Gustavo, fala um pouquinho sobre a sua igreja. Às vezes a pessoa está aqui, ela tá querendo iniciar esse processo de ser um discipulador, ou ela está querendo ser discipulada e está querendo se integrar em alguma igreja e está em Itaperuna, ou está em Bom Jesus, está próximo ali. Fala um pouquinho sobre. Quando eu cheguei aqui na igreja 1 ano e 3 meses atrás, peguei uma igreja em transição, já 9 meses sem pastor, trabalho que estava praticamente acabando. Aí eu olhei para o meu joelhinho no banco da igreja, 6 pessoas culto na quarta-feira, 6 pessoas. Eu fiz uma oração a Deus aquele dia, pedi, Deus, o que o Senhor quer para esta igreja? No momento que eu abro os meus olhos assim, os irmãos orando, senti a presença de Deus naquele lugar. Aí eu pensei assim, terceira igreja batista, TIB, lugar da presença de Deus. Que nós buscamos a presença de Deus. Eu creio que onde Jesus está, o milagre acontece. Uau! Eu creio que onde Jesus está, meus irmãos, as pessoas são salvas, curadas, curadas, libertadas. Então nós estamos buscando a presença de Deus. Estou preparando a igreja para que ela seja uma igreja discipuladora. Então esse ano, em outubro, agora eu vou iniciar um curso aqui. Nós estamos trazendo alguns irmãos. Eu tenho um material aqui, ó. Esse curso eu fiz em 2016, lá de São Paulo, para dar um curso, primeiro módulo de aconselhamento bíblico. Lá para o do ABCB, porque eu quero primeiro que a igreja sempre esteja preparada para aconselhar, mas já estamos avançando alguns discipulados, Legal. Está avançando. Eu sei que Deus vai ser uma igreja que vai gerar muitos discípulos para Jesus. Olha por nós. Glória a Deus. Com certeza. Vamos lá, Gustavo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento em que a brasa se juntou e o fogo ele cresceu um pouquinho mais. Pai, é muito bom estar com a tua igreja, é muito bom estar com os velhos irmãos de caminhada. Pai, obrigado por essa troca, por esse bate-papo, obrigado pela vida do Gustavo, que abençoou a minha e a de tantas outras pessoas. E, Pai, continue conosco, continue dando força ao Gustavo, continua nos ajudando, me ajudando com tudo aquilo que esse ministério que o Senhor entregou nas minhas mãos, esse movimento que o Senhor entregou nas minhas mãos, prospere, dê certo, e que a gente venha bendizer o teu santo nome, venha honrar o Senhor. Pai, muito obrigado por isso, e eu agradeço por essa troca, agradeço por esse compartilhar, e que venha muitos outros compartilhares desse, e que o próximo seja presencial, Pai. No nome de Jesus, Pai, continue dando graça e força para o Gustavo. Em nome de Jesus. Amém. Gustavo. Abençoe todos que vão estar nos ouvindo aí, ó. Pastor, abençoe seu pastor, a igreja Atitude. Vocês prosperem e cresçam. Amém, amém, amém. Pelo carinho, pela confiança. É isso. E pessoal, esse foi o episódio de hoje. E, nossa, uau! Foi muito bom ter essa troca com o pastor Gustavo, alguém que, assim, tem uma caminhada incrível, tem uma história linda e tem também ali um legado para poder compartilhar. Eu priorizo muito isso, né? Beleza, é um podcast, mas só que eu quero trazer pessoas de peso, pessoas que têm uma responsabilidade e que vivem aquilo que falam, assim como o Gustavo. Então, obrigado pela sua
audiência e semana que vem estaremos aqui novamente. Obrigado, um beijo e vamos em frente.